Sejam muito bem-vindos, meus caros, e durante algum tempo parecia plausível que o Brexit tinha acontecido porque no Reino Unido não queriam o avanço da Agenda 2030 e tudo o que ela inclui. Parece que a Agenda 2030 continua a todo o vapor dentro do Reino Unido e começa a tornar-se cada vez mais dramática através da aprovação de uma lei completamente bizarra que pode criminalizar a conversa entre pais e filhos associada à identidade de género dos próprios. Portanto, imagine-se criminalizar uma conversa entre pais e filhos, se o assunto for a identidade de género. Vamos então ver esta notícia do European Conservative, que eu acho que é importante falar sobre ela, e a Agenda 2030 é das coisas mais nefastas que nos aconteceu à Europa e ao Ocidente, tendo em conta que esta Agenda 2030 parece querer desenraizar toda e qualquer pessoa de toda e qualquer raiz, passa a redundância, seja ela a família, ou a sua pátria, a sua religião, a sua comunidade, o que for, e o que é facto é que tem conseguido, porque com este tipo de agendas temos cada vez mais pessoas desenraizadas, cada vez mais pessoas perdidas, diria mesmo, e uma pessoa desenraizada pode ser uma pessoa qualquer. E aliás, eu acho que o que é medonho nesta Agenda 2030, até associada à questão da imigração mais particularmente, é uma pessoa desenraizada, porque compreendam que nenhuma pessoa no mundo consegue sobreviver sem uma identidade, sem certo tipo de pilares que formulam não só a personalidade, mas as convivências e o normal funcionamento de uma pessoa. E, portanto, quando nós juntamos estes fatores todos, nós percebemos que nenhuma pessoa existe sem uma identidade, sem alguns pilares fortes que sustentem a sua existência. E, portanto, quando uma pessoa desenraizada é confrontada com uma comunidade externa que tem ideias claras sobre aquilo que é uma identidade, e, aliás, essas ideias claras de identidade até são impostas nos países de origem destas pessoas, nós conseguimos perceber que a identidade na União Europeia, na Europa, pode estar a ser posta em causa, porque cá temos pessoas desenraizadas, mas estamos a importar pessoas que estão dispostas a impor a sua identidade. E isso pode ser muito complicado do ponto de vista daquilo que é a identidade da Europa. Mas bom, vamos então à regra, à lei, que foi para isso que vocês cá vieram, e temos, no Reino Unido, Trabalho. Impulsiona lei trans que poderia criminalizar conversas entre pais e filhos. Profissionais alertam sobre consequências não intencionais, mas o Partido Trabalhista diz que não há razão para atrasar a legislação. Vamos ver então aqui abaixo em que é que consiste exatamente esta lei, que era importante falar sobre o assunto. O mesmo Partido Trabalhista que há 2 meses descreveu o relatório CAS sobre o tratamento de crianças que acreditam ser transexuais como um momento divisor de águas e que disse que iria trabalhar para implementar as suas recomendações de especialistas. Está agora desesperado para proibir terapia de conversão transgénero, apesar das preocupações do autor. Temos aqui a pediatra Hilary Cass, autora do relatório, opõe-se à terapia de conversão, terapia para superar a atração homossexual ou para preservar a identidade biológica de género de alguém. Em princípio, mas alertou que uma proibição transinclusiva teria consequências indesejadas. Os ativistas também destacaram que uma lei que proíba a terapia de conversão trans poderia criminalizar conversas legítimas entre pais e os seus próprios filhos. Portanto, reparem, a pediatra que, pelos vistos, foi autora do relatório e que se opõe à conversão é a própria que diz que esta lei se calhar não é grande ideia, tendo em conta que isto pode criminalizar algumas conversas legítimas entre pais e crianças que não têm a certeza de coisíssima nenhuma, porque adivinhe-se, não têm idade nem desenvolvimento cognitivo e intelectual suficiente para terem a certeza sobre coisíssima nenhuma. No entanto, este tipo de leis, seja nos Estados Unidos, no Reino Unido e até no resto, aqui na zona da Europa, nós conseguimos perceber que quer dizer, nós estamos a atribuir demasiada legitimidade do ponto de vista da decisão a crianças que nem sequer estão formadas intelectualmente e cognitivamente. No entanto, elas continuam sem poder votar, não podem fumar um cigarro, pelo menos comprado pelas próprias, não podem beber uma bebida alcoólica, não podem conduzir um carro e, portanto, há várias coisas mais casuais, digamos assim, que não podem fazer, as crianças até certa idade. Não sei que idade é no Reino Unido, honestamente, não sei de cor a idade, mas sei que até certa idade, pelo menos em Portugal, não podem conduzir, não podem comprar cigarros, não podem comprar álcool, não podem fazer N de coisas sem atingirem uma idade que pressupõe algum desenvolvimento cognitivo e intelectual. No entanto, no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos da América, discute-se que as crianças possam decidir fazer transições de género antes de serem maiores de idade e, adivinhe-se, sem
a autorização dos pais. Portanto, os pais nem sequer podem dizer nada sobre os próprios filhos. É verdade, meus caros. Porque segundo estes ativistas e até segundo, em certa medida, esta pediatra, isso pode ser uma forma de opressão e de violência para com uma identidade clara dos menores. Meus caros, se há coisa que os menores não têm, pelo menos até certa idade, é clareza nas ideias, no pensamento e, portanto, nesta questão, se os próprios continuam a não poder tomar determinadas decisões porque partimos do pressuposto que eles não têm o desenvolvimento adequado para tomarem decisões que podem ser permanentes na sua vida. Não podem, por exemplo, também fazer uma tatuagem sozinhos, porque é uma coisa que é para sempre. Não sei, agora já há operações para remover tatuagens, mas é uma coisa que também é para sempre. E, portanto, se eles não têm capacidade para discernir e para tomar decisões que podem afetar a sua vida de forma permanente, por que raio é que podiam haver crianças a tomar decisões sobre a sua identidade de género? Que muitas das vezes, e aliás a maior parte das vezes, tirando alguns de cariz mais psiquiátrico que precisam de algum acompanhamento, e isso são exceções, graças a Deus, mas tirando essas pessoas, a maior parte das restantes que falam enquanto menores da identidade de género são pessoas completamente lavadas do ponto de vista cerebral, são pessoas que foram endoutrinadas, que têm uma ideologia de género a ser imposta a todo o vapor diariamente, e todo e qualquer pai que se distraia um bocadinho deixa de ter qualquer tipo de autoridade numa criança que está a seu encargo. Portanto, um pai deixa de poder decidir, e há casos nos Estados Unidos da América. Eu aconselho-vos que vejam um documentário chamado What is a Woman, do Matt Walsh, em que se fala muito disso, em que houve um pai, e dou-vos este exemplo até para terminar o vídeo que isto já vai longo, um pai que, porque não quis suportar as ideias da questão da identidade de género da filha, acabou em tribunal por ficar sem a custódia da filha, porque não suportou certo tipo de ideias, não quis avançar para operações porque entendia que uma menor não tem capacidade para dizer aquilo que é e, portanto, coisa estranha, não é? E, portanto, ficou sem a filha em tribunal. Isto é importante, meus caros. Esta Agenda 2030 avança a todo o vapor. Temos que falar sobre este assunto e temos que trazer certo tipo de conteúdos e de noções e de perceber certo tipo de leis que não estão cá para mais nada, não estão cá para incluir ninguém, estão apenas para avançar com uma agenda nefasta chamada 2030. Da minha parte é isto, meus caros. Agradeço-vos imenso por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo entretanto. Partilhem o canal, já ultrapassámos os 2000 subscritores. Muito obrigado. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.